Meus queridos, que bom estar com você de novo e vamos continuando com a nossa boa biologia. Mais informações muito quentes para vocês. São informações de primeira linha, são assuntos que sempre estão em provas, até porque são fenômenos dos quais dependemos nós. A aula de hoje, número 34, vai falar do ciclo celular e de uma divisão que mantém o nosso corpo, chamada mitose. Eu vou te contar como são feitas as questões para cobrar esse tema nas provas. Aí vai ficar muito fácil você acertar. É prestar atenção na aula e fazer muitos exercícios para você verificar que é isso mesmo que cai. Vamos lá? Então você tem a aula 34, ciclo celular e mitose. Primeiro dado que eu já tinha te falado numa aula anterior. A célula tem dois períodos. Toda célula ou está se dividindo ou não está se dividindo. Se estiver dividindo, ou ela faz mitose ou faz meiose. Se ela não estiver dividindo, ela está na interfase ou intérfase. Exatamente esse é o período de atividade metabólica intensa da célula. Então veja, o que é a interfase? Período em que a célula não está se dividindo. Ela está dividida em 3 etapas. Período G1, S e G2. É bem tranquilo para você guardar. G1, S e G2. G1 vem de gap 1, quer dizer, primeiro intervalo. S, guarda bem, vem de síntese. E G2 é um segundo intervalo. Aí veja o que eu coloquei ali. Pós é logo após a mitose. Então, logo que terminou a mitose, você vê a mitose aqui numa célula, surgem as 2 células filhas. Algumas células da gente que são tão especializadas como os neurônios, que não se dividem, eles ficam num período permanente chamado G0. Então, G0 é quem não vai se dividir. Quem divide entra em G1. Atenção, G1 foi conclamado, né, um acordo de cavalheiros, que é o início do ciclo. Ora, se a célula acabou de sair de uma divisão, é uma célula jovem, pequenininha, esse é o período de crescimento da célula. Então, gente, guardem, G1 é o período de maior atividade metabólica da célula. Aí a célula cresce e fica adulta. E o que é que ela faz? Duplica o DNA. S vem de síntese. Gente, por favor, toda vez que vier uma questão de divisão celular, vão tentar fazer você engolir goela abaixo de que esse DNA duplica durante a divisão. Então, vou falar bem devagar. O DNA duplica durante a interfase na subfase S. Ok? Então, é na etapa S da interfase que ocorre a duplicação do DNA. Depois que duplica, ó, G1 cresceu, S, duplicou o DNA. Duplicou o DNA, entra em G2. G2 é um período que a célula já está se preparando para a divisão, por isso chama pré-mitótico. Durante G2, a célula está trabalhando e produzindo muito menos proteína do que em G1. Então, o período que ela mais trabalha doidamente, G1. S, síntese, duplica DNA. Aí dá uma recolhida, diminui o metabolismo, porque ela vai entrar em divisão. Tudo bem, gente? Isso é fundamental que você guarde, hein? Interfase G1, S, G2. Quando duplica o DNA? Na fase S. Tudo bem? Aí a gente vai na mitose, primeiro tipo de divisão. Então veja bem, uma célula dá origem a 2 outras com o mesmo número de cromossomos. Lembra que cada cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Então a gente tem, atenção, vou colocar aqui, ó, nós humanos temos 23 pares de cromossomos.
Por quê? Porque vem sempre um do pai e o outro membro do par você recebeu da mãe. Por isso que eles formam o par. Por quê? Porque você já viu na genética, eles têm a mesma sequência de genes, para os mesmos caracteres. Pode ser uma variação no caráter. O gene para cor de olho pode ser claro, pode ser escuro, mais ou menos, mas é cor de olho. Então, esses cromossomos formam o par. Cada conjunto simples, atenção, você vai ver depois durante a reprodução, você recebe do pai um conjunto de 23 cromossomos que a gente chama de genoma. Você recebe da mãe um conjunto de 23 que a gente chama de genoma. Como cada espécie tem um número preciso, o da nossa espécie são 23, a gente se refere a um lote desse com a incógnita N. E a gente diz que a célula é haploide, quem tem um só lote. Ok? N haploide. Só que, durante a fecundação, junta o genoma do pai e o genoma da mãe e tem uma célula com 23 pares, ou 46 cromossomos em números redondos. Resultado, N mais N, toda célula que tiver o número total, a gente chama de 2N ou diploide. Ok? É bem importante que você saiba muito a definição de célula haploide e célula diploide. Então, cada célula nossa tem dois conjuntos, um que veio do pai, um que veio da mãe. Toda célula que tiver dois conjuntos, a gente chama de diploide ou 2N. Se tiver um conjunto só, é haploide ou N. Conjunto só quem tem na gente, espermatozoide e óvulo. Ok? N é uma incógnita. Então, N no caso humano vale 23. Ainda há pouco você viu na outra aula, falando de núcleo, que tem organismos que têm 60 cromossomos ou 30 pares. Então, nesse caso, N vale 30. Né? No nosso caso, são 23 pares, N vale 23. Se a célula é diploide, porque tem dois conjuntos, 2Ns, 2 vezes N igual a 46. Tá? Estude bem a diferença de haploide e diploide, que a gente vai falar o tempo todo nisso. Então, veja, qual é a característica de uma mitose? Se eu partir de uma célula diploide, ela se divide em duas também diploides. Se eu partir de uma haploide, por exemplo, tem fungo haploide, o zangão, o marido lá da abelha, da rainha, ele é haploide, produz duas células haploides. Então, o que é que você tem que guardar? Que uma célula produz quantas? Duas outras, com o mesmo número de cromossomos da célula original. E está aqui, ó, haploide, duas haploides, diploide, duas diploides. Um outro dado, como não tem troca de pedaços entre cromossomos, gente, por favor, produz duas células geneticamente idênticas. São dois clones celulares. Ó, duas células geneticamente idênticas. Ok? Idênticas. Agora, gente, imagine bactéria, protozoário, que são formados por uma única célula. A simples divisão dessa célula não forma duas células de um outro organismo, porque eu tenho um organismo formado por uma só. Então, gera dois novos organismos. Essa espécie de mitose nós chamamos de cisparidade. Então, veja bem, a cisparidade é a principal forma de reprodução de bactérias e corresponde a uma reprodução assexuada, ocorre em unicelulares e, na prática, é uma mitose. Em pluricelulares, como no nosso caso, garantiu a nossa formação, porque quando houve a união do espermatozoide e do óvulo, formou uma célula só. 9 meses antes de você nascer, você era uma única célula. Agora, um bebê humano tem um número de células variando entre 3 e 6 trilhões. De 3 trilhões a 6 trilhões.
Gente, como é que sai de 1 e chega a 3 a 6 trilhões um bebê completinho? Às custas da mitose. Mas desde que você nasceu até hoje, você cresceu, o crescimento se deu pelo aumento do número de células. Mitose. Só que a gente já falou em outra aula que a hemácia, por exemplo, ela dura de 90 a 120 dias. As células da pele morrem todo dia. Então a gente precisa repor. Se você se machuca, você cicatriza, você recupera tecido às custas de quê? Da mitose. Então guarda que isso é muito importante. Olha ali, ó. Em pluricelulares como a gente, ó, a mitose é responsável pela formação do corpo, pelo crescimento, pela regeneração, pela cicatrização e a manutenção dos nossos corpos. Agora, eu vou te mostrar, são só 4 etapas, gente, só 4. Olha ali, a gente usa a animal como exemplo. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem um macetinho que diz assim, ó, pró de prófase, prometeu-me, Ana, prometeu-me, prófase, metáfase, anáfase, telefonar. Se você guarda macetinho, guarda esse, ó, prometeu-me, Ana, telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Está aqui, ó. Se você guardar a sequência, fica fácil eu te ensinar como as provas são feitas e aquilo que é cobrado de você. Vamos ver, então? O que acontece na prófase? A prófase está preparando para dividir. Então, você vê, vai formar isso que está aqui, ó. Nunca vai aparecer prontinho assim. Esse aqui é o final da prófase. Então, primeiro, condensa cromossomo. O que é condensar? Espiralizar. É a hora que o DNA começa a enrolar, 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 até ficar compactado e visível. Como na foto que a gente tirou, já que o DNA está duplicado, ele aparece assim. Ó, fragmenta o envoltório nuclear. Na verdade, muita gente fala desaparece a carioteca. Vai aparecer sempre aqui a carioteca fragmentando, tá? Olha aqui o cromossomo aparecendo aqui no meio. Olha o nucleolo que vai desaparecer. Desaparece o nucleolo. O que acontece com os centríolos? Os centríolos parecem 2 cilindros formando um ângulo de 90 graus. Estão aqui, ó. Só que eles também duplicam. Aí vão 2 para um polo e 2 para o outro. Muitas vezes você nota assim, ó. Eles já se deslocando em direção aos polos. Aí esses fios de proteína ficam ligando os centríolos entre si. Vai aparecer um varal de roupa. Se você tiver os centríolos conectados por esses fios de proteína, a gente chama para isso de fuso mitótico, tá? Então guarda bem as características da prófase, porque como é que cai em vestibular? Ou eu descrevo uma etapa para você dizer qual é ela, ou eu caracterizo as 4 para você colocar em ordem e falar qual é qual. Então lembra sempre, prófase, a célula está preparando para se dividir. Então vai desaparecer carioteca, vai condensar cromossomo, vai ficar visível, vai desaparecer nucleolo, vai deslocar centríolos para os polos e formar o fuso mitótico que parece um grande varal de roupa. Ok? Daí a gente vai para outra etapa chamada metáfase. A metáfase está tudo pronto. Você vê que não tem mais núcleo aqui, não tem mais carioteca. Cuidado, isso aqui é a máxima condensação de cromossomo, a máxima visualização. Por isso vão perguntar para você, qual é a etapa usada para estudar cromossomo? A metáfase. Por quê? Porque eles estão mais visíveis, mais espiralizados. Guarda isso aqui, ó. Placa equatorial. Isso caracteriza a metáfase. O que quer dizer isso? Os cromossomos estão todos aqui na faixa central equatorial da célula.
Então você tem um varal de roupa montadinho, o cromossomo parece um pregadorzinho de roupa e ele fica nessa região central, ok? Aí vem a próxima. Olha aqui que bonito, fotografia de cromossomos em metáfase. É aqui que a gente fotografa para estudar. Você vê que tem duas cópias do mesmo. Aqui está o centrômero, né? E cada cópia chama de cromátide irmã. Portanto, eu tenho duas cromátides irmãs. Vou te contar um segredinho aqui. Aqui eu tenho um cromossomo, porém o DNA foi duplicado. Eu tenho duas moléculas de DNA. Por quê? Porque são duas cópias do mesmo cromossomo. Mas aqui eu tenho uma molécula de DNA, aqui eu tenho outra. Aqui também, ó. Aqui também, ó, uma molécula de DNA, outra molécula de DNA. Aqui o que é? O centrômero. E o cromossomo é um só duplicado, ok? E chegamos à anáfase, gente. Já vimos a prófase e está preparando. O palco está montado. Eu tenho lá o fuso mitótico que parece um varal de roupa. E como se você colocasse todos os pregadorzinhos, que são os cromossomos na região central. Isso é fuso mitótico. E agora acontece um evento fantástico. Dá uma olhada aqui, ó. Ana quer dizer separação. O que que acontece? O centrômero divide. Tá aqui, ó. Aqui tem uma cromátide, aqui está o centrômero, aqui a sua cromátide irmã. Isso aqui divide. Aí as duas cópias se separam. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Esse aqui estava grudadinho naquele, esse grudadinho nesse. Agora eu chamo de cromossomo filho, não mais cromátide, porque já separou. Gente, essa é a fase capital aqui da divisão. Quando separam, ó, divide o centrômero, separam as cromátides irmãs e elas viram cromossomos filhos. E vão para onde? Vão para os polos. Cada cópia vai para um polo. Olha para mim. Olha aqui, ó. Aqui está um cromossomo. Aqui eu tenho duas cromátides irmãs, duas cópias do mesmo cromossomo. Agora é como se eu cortasse o varal de roupa no meio. Imagina um varal de roupa que, em vez de fio de nylon, tem elástico. Aí eu venho e passo a tesoura no meio. Como está preso de um lado e de outro, o elástico é jogado para lá e a outra parte para lá. Aí puxa o quê? Cada um puxa uma cópia. As duas, olha, as duas cromátides irmãs se separam porque rompeu o centrômero e vai uma cópia para um lado, uma cópia para o outro. Veja, as duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se você guardar a anáfase, meu amigo, é bem tranquilo. E você vê aqui a única etapa que, ó, literalmente parece que eu passei a tesoura aqui no varal de roupa separando em dois. E aí vem a outra etapa que é bem tranquila. Telófase. Amigo, telófase é sempre o contrário da prófase. Tudo que você estudou na prófase, aqui é o contrário. Quer ver? Lá condensou o cromossomo. Aqui ele descondensa. Olha aqui, ó. Desespiraliza. E vai virar um varalzinho, ó, como fosse um novelo de lã. E por que que descondensa? Porque agora as duas células filhas que surgirem vão entrar no seu período interfásico em G1. E aí o cromossomo desespiralizado passa a se chamar de novo cromatina. Tudo bem? Ó, desaparece o fuso, aquele varalzinho de roupa. Por que que desaparece? Porque a célula acabou a divisão. Até ele tinha sido cortado ao meio. Reaparece a carioteca, num lado e no outro, onde vai formar outra célula. Reaparece o nucleolo. Aí o que que acontece? Tem dois novos núcleos, um aqui e um aqui. A gente chama isso de cariocinese. Cinese quer dizer divisão. Isso é, dividir o núcleo. Em seguida, a gente olha aqui, estrangula até dividir em duas células. Aí, por fim, divide o citoplasma. Citocinese. Tem gente que diz
que a mitose é uma cariocinese seguida de uma citocinese. Ou seja, primeiro divide o núcleo, carionúcleo, depois divide o citoplasma. E, gente, a célula animal é bem tranquilo. Você jamais... Porque ou eu descrevo cada etapa da mitose e você vai ter que descobrir qual é. Quer dizer, você vai ter que lembrar. Ou eu te dou os 4 desenhos e você vai localizar quem é quem. Mas, meu amigo, na telófase a célula está estrangulando para dividir em 2. Então, ninguém vai ter dúvida que é o final da divisão. E o final da divisão é a telófase. Outra coisa que eu quero que você guarde é esse gráfico. Esse gráfico, gente, é importantíssimo. Olha aqui. 2 quantidades de DNA. Por que 2 quantidades? Porque a célula é diploide e ela tem o quê? Ela tem 2 conjuntos, 2 genomas. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Ó, a célula está pequenininha, cresceu em quê? Em G1. Olha o que aconteceu em S. A célula já está adulta, ela duplica o DNA. Por quê? Porque cada cromossomo vai ficar com uma cópia. Então, eu tenho um cromossomo, repito, e 2 cópias, ou seja, 2 moléculas de DNA. Ora, se eu tinha aos pares, por isso ela era 2N, agora, logo 2 quantidades, agora duplica, ela fica com 4 quantidades. Então, você vai guardar sempre que sobe na S. O que vem depois da S? G2. Então, se você localizar essa subida, ela é S. Depois G2, antes G1. Aqui está a interfase. Aí, o que acontece? Vai entrar em divisão. Quais são as etapas? Prófase e metáfase. E quando volta ao normal, para 2 quantidades, porque separam-se as cromátides irmãs, exatamente na anáfase. Então, meu amigo, o teu referencial é quando sobe, que é a fase S da interfase, para lá G2, antes G1. E a anáfase, que é quando separam-se as cromátides. Antes da anáfase tem prófase e metáfase, depois tem o quê? A telófase, então aqui as 2 células filhas. Aqui você vê um outro visual, uma sinopse do que é a mitose. Então, você está vendo uma mitose, só que eles chamam lá de prófase e ainda tem uma prometáfase. Isso tudo aqui para a gente é prófase, tá? Então, essas 2 etapas, olha aqui, ó, G2 da interfase. Olha, os centríolos foram duplicados. Centríolos, parece 2 cilindros, 2 copinhos de requeijão com ângulo 90 graus entre eles. Aqui você tem a cromatina. O nucleolo está aqui, ó. Isso tudo aqui é cromatina, aqui está a carioteca. Aí começou a divisão. Olha que os centríolos estão migrando para os polos e formando microtúbulos entre eles, são fios de proteína. Aqui, ó, começa a aparecer o cromossomo e a separar a carioteca. Olha como a carioteca está praticamente já toda separada aqui, ó. Desaparece. Olha aqui como já aparecem as 2 cromátides irmãs. Por quê? Porque o DNA está duplicado. Aqui você vê 2 pares de cromossomos. Pequenininho formando um par, o grandinho formando outro par. Gente, dá uma olhada na metáfase. Ó, isso aqui é placa equatorial. Sempre aqui nessa região equatorial da célula. Aí o que acontece na anáfase? Separação. Lembra que é separação. Separam-se as cromátides irmãs e migram para os polos os cromossomos filhos. Ó, aqui é um cromossomo filho, vem para cá. Aqui era a sua outra cromátide e foi para lá, para cá. Ó. Então, cada cromossomo filho migra para o polo. Isso é anáfase. Olha a telófase. Ó, os centríolos. Está reaparecendo a carioteca aqui. Está desespiralizando o cromossomo. Reorganizando, então, o núcleo. E o citoplasma aqui já está dividindo em 2. Então, aqui eu tenho uma
telófase. Aqui eu tenho uma anáfase. Aqui eu tenho uma metáfase. Isso tudo aqui é prófase, que eu já tinha colocado, e aqui a interface. Ainda eu quero te mostrar uma coisa. A diferença da mitose animal e vegetal. Cêntrica quer dizer que tem centríolo. Nos vegetais superiores forma tudo, mas não tem centríolo. Centríolo. Então ela é acêntrica, sem centríolo. Só que você, quando olhar o centríolo, durante a divisão, ele está aqui, e saem os raios de proteína parecendo raios de sol, que a gente chama de áster para essa formação. Então, se tem centríolo, tem áster, por isso astral. Como no vegetal superior não tem centríolo, é acêntrica, também não tem áster, é evidente. E aqui a gente empresta um termo da física. A mitose animal, ela vem de fora para dentro, ela vem estrangulando, por isso a gente chama de centrípeta. Aqui está uma célula vegetal. Ela começa a fazer uma parede de dentro para fora até dividir a célula em duas. Por isso ela é chamada de centrífuga. Bom, gente, aí estão as principais características dessa importantíssima divisão celular chamada mitose. É bom sempre que você lembre, dê uma lidinha, busque lá na sua rede, que na verdade uma das doenças que mais mata na atualidade é a perda de controle da mitose pela célula. E essa doença se chama câncer. Então, o câncer é um desajuste de controle de mitose. Por isso é importantíssimo que você guarde lá interfase G1, SG2, S duplica DNA, e prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são as etapas da mitose. Uma célula, quando faz mitose, divide em duas geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Agora eu vou fazer um teste rápido com você. Olha o que o pessoal lá falou. A divisão celular é um processo complexo geneticamente controlado. Se perder o controle, é câncer. A geração e o desenvolvimento dos organismos dependem da capacidade de divisão das células. Ótimo. Ó, até aqui não perguntou coisa alguma. Aqui está o comando da questão. Com relação à divisão, é correto afirmar. Apesar de ser chamada intérfase, nesta fase do ciclo celular ocorrem importantes processos metabólicos. Ocorre? Sim. Tem duplicação do DNA? Tem. Tem produção do RNA? Tem. Olha bem, uma célula 2N ao sofrer mitose originar 4 células N. Não, e não recombinante, a gente vai estudar depois. Uma célula 2N origina 2 outras, também 2N. Mitose sempre uma dá 2. Olha, aqui só para você ver que a gente vai trabalhar daqui a pouco. A primeira divisão da meiose é equacional? Não, ela é reducional. Então é bom para você prestar atenção na próxima aula. Os nucléolos são orgânulos que aparecem na célula durante a prófase e auxiliam na desintegração da carioteca? Não, o nucleolo está na interfase e lembra que ele é feito de RNA ribossômico e vai constituir o ribossomo. Enquanto a divisão do citoplasma, citocinese, ocorre por estrangulamento de fora para dentro da célula vegetal, a animal é centrípeta de dentro para fora. Está ao contrário, né? A divisão, a citocinese, ocorre por estrangulamento aonde? Estrangulamento na célula animal. E de dentro para fora, na célula vegetal. Ok? Então, nossa resposta, letra A. Vamos mais uma.
Uma célula somática com 8 cromossomos, atenção, na fase G1 da interfase, ela tem 8 cromossomos em G1, hein? Duplicou o DNA? Ainda não, o DNA duplica na S. Ao entrar em divisão mitótica, então após a G2, SG2, apresentará na metáfase. Metáfase é a segunda divisão, quando está lá formando a placa equatorial e está duplicado ainda. Quantos cromossomos, cada um com quantas cromátides? Então, o cromossomo continua o mesmo, o DNA é que duplicou, né? Então, 8 cromossomos, cada cromossomo com 2 cópias, 2 cromátides irmãs. Lembra que são 2 cópias do mesmo cromossomo. Cada cromossomo, nesse momento duplicado, tem 2 moléculas de DNA. Tudo bem? Ó, leia as 4 afirmações seguintes sobre divisão de uma célula somática em célula somática. Então, mitose. Após a citocinese, o núcleo de uma das células resultantes apresenta sobrecarga de atividade, pois deve produzir novamente todas as organelas citoplasmáticas, uma vez que elas ficam no citoplasma de outra célula formada. Não dá, né? Está dividido entre elas. Então, por exemplo, se eu tenho dúvida, eu coloco interrogação. Ah, eu sei que a 1 não é. Então, você vem para cá, vai eliminar 1. Caso não haja formação de actina e miosina pela célula, tanto na mitose quanto tanto a mitose quanto a citocinese serão comprometidas. Realmente aqui essas moléculas é que coordenam esse processo. Ó. Não apenas o DNA nuclear é replicado na interfase, o mesmo acontece com o DNA das mitocôndrias. É verdade, que sofrerão um processo de divisão semelhante ao que ocorre nas bactérias. Lembra que as mitocôndrias já foram bactérias no passado. Mas se você tivesse dúvida aqui, as membranas nucleares de 2 células resultantes provêm de partes da membrana plasmática que se rompem. Opa, não, né? Lembra que ela é feita a partir do quê? Do retículo endoplasmático. Então vamos eliminar 4. Olha aí a nossa resposta, C. Então, o que eu quero mostrar com você? Quando eu tiver essas afirmações, meu amigo, é tranquilo. Por onde eu começo? A primeira que eu tiver certeza que está errado, elimino tudo que tem aquilo. A primeira que eu tiver certeza que está certo, eu reservo e aí a gente acaba acertando facilmente essas provas. Valeu? Gente, um grande abraço, até a próxima.